Bom dia. Neste pequeno vídeo gostaria de fazer uma recapitulação ou então talvez um ponto de vista um pouco mais matemático de cálculo de diagrama de uma viga. Então, a motivação de eu fazer esse vídeo é que para cálculo de arcos triarticulados vocês vão precisar calcular o diagrama de momento de uma viga biapoiado e, em muitos casos, calcular a sua expressão. E o software matemática pode te ajudar muito em fazer isso. Bom, eu vou então ter esse texto aqui, equações para uma viga. Tá? Então, eu vou estabelecer as equações básicas para uma viga. As equações de equilíbrio associado a uma viga relaciona esforço cortante e momento com as cargas aplicadas. Tá? Então, em primeiro lugar, vou estabelecer as cargas. Tá? Vou supor que tem cargas distribuídas, P de x, considerado positiva de cima para baixo. Tá? Vamos considerar cargas pontuais, P de i, tipo P1, P2, aplicadas em pontos x, y. E vamos supor que tem essas reações de apoio RJ em pontos x, RJ. Tá? De fato, as reações de apoio têm exatamente a mesma função de cargas pontuais. Tá? Então, uma expressão matemática para este carregamento seria uma função c de x igual a menos p de x, então representando as cargas distribuídas, e menos uma soma de pi vezes Dirac de delta em x menos xi, e mais rj vezes Dirac de delta em x menos rj. Tá? Então, onde que essa delta de x representa a função delta de Dirac. Tá? Eu coloquei um link aqui, então vamos lá. Tá? Tem uma página Wikipedia que explica em detalhe que é um Dirac de delta. Tá? Eu imagino que isso seja uma coisa já conhecida para vocês, você já trabalha com isso, mas este link pode ajudar vocês a refrescar a memória. Tá? Bom, para cálculo das reações de apoio, nós vamos estabelecer duas equações. Nós vamos dizer que a soma de todos os carregamentos tem que ser zero, e a soma de todos os carregamentos, tendo essa expressão para o carregamento em função dos Dirac, nos permite dizer que a integral de c de x, onde que x vai de menos infinito para infinito, a integral de c de x é igual a zero. Tá? Então, pensando bem, isso vai ser menos a integral de p de x, onde que ela atua, menos a soma de pi e mais a soma de rj é igual a zero. Então, isso aqui se traduz nas expressões normais de engenharia. Para efeito de equilíbrio de momento, nós vamos ter a integral do x menos x0 do c de x igual a zero, tá? Onde que x0 é um ponto arbitrário no nosso domínio. Tá? Então, pode parecer estranho que esse limite seja menos infinito a infinito, porque nas nossas aplicações, normalmente, nós temos uma viga entre que seja 0 e L, e fora esse intervalo, todos os carregamentos são nulos. Então, normalmente, a gente diz que a integral das cargas sobre a viga é igual a zero. Mas, matematicamente, podemos considerar que o nosso domínio é a reta como um todo. Tá? Então, para cálculo do esforço cortante, supondo então que nós utilizamos essas duas expressões para calcular as reações de apoio desconhecidas, então nós sabemos quanto que vale R1 e R2, tá? Baseado nessas equações. A equação diferencial para cálculo do esforço cortante é dizendo que a derivada do esforço cortante é igual
a carga aplicada. Tá? Então, onde que tem um P de x distribuído, não seria a derivada da cortante igual a menos P de x, nesse caso. Onde que tem carga aplicada pontual, nós temos um salto no diagrama de cortante. Tá? Agora, supondo que C de x, que representa todos os carregamentos, seja igual a zero no infinito, nós podemos então calcular a cortante como sendo a integral de menos infinito até x de C de t dt. Tá? Que representa a integral de menos infinito até x de p de t, menos a soma dos pi's, se o xi for menor que x, e mais a soma dos rj, se rj for menor que x. Tá? A segunda expressão é uma expressão mais intuitiva, enquanto a primeira expressão é uma equação matemática mais concisa. Tá? Para cálculo do momento, nós vamos lembrar que o dm de x é igual a q de x. Supondo que a cortante no infinito é zero, podemos então dizer que o momento de x é integral do esforço cortante. Tá? Então, eu vou utilizar essas expressões para fazer um programinha matemática, no software matemático, para calcular nossos diagramas de cortante e de momento. Tá? Bom, ainda tem um caso específico, quando tem momentos concentrados, esse é um caso um pouco específico. Aí o diagrama cortante não é alterado, mas o diagrama momento é a integral da cortante menos a soma dos momentos concentrados vezes a função Heaviside. Tá? A função Heaviside é uma função que vale 0 para x menos que xm, que vale 1 para x maior que xm. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode até dizer que o Heaviside é integral da função Dirac, x menos xm. Tá? De novo, existe um site Wikipedia que explica a função Heaviside, basicamente uma função que vale 0 quando x menor que 0, vale 1 quando x maior que 0. Tá? São funções muito úteis nas ciências de engenharia. Tá? Bom, para cálculo do equilíbrio, também nós temos que mudar, quer dizer, a integral do c de x tem que ser 0 ainda, mas em termos de momento, nós vamos dizer que soma de x menos x é c de x, mais a soma dos momentos é igual a 0. Tá? Então, isto para as expressões básicas. Tá? Então, vamos traduzir isto num código, na linguagem de programação matemática. Tá? Então, eu escrevi um código de matemática, tá? Que vou disponibilizar, lógico, onde que nós calculamos momentos de uma viga contínua e nós vamos utilizar muito, né, para definição das cargas distribuídas, as funções piecewise. Tá? Então, as funções piecewise são funções que te permitem dizer quanto que vale uma função dependendo do intervalo sobre o qual você está estabelecendo. Então, quando x for menor que 0, eu especifico aqui, quer dizer, aqui a expressão e aqui eu defino o intervalo. Esse piecewise define os intervalos de esquerda para direita. Então, primeiro, quando x menor que 0, a minha função vai valer x. Aqui. Quando x menor que 2 e maior que 0, nesse caso, ele vai valer x quadrado, que está aqui. Quando a função, o x for menor que 4, ele vai valer x menos 1/4 x ao cubo, aqui. E depois, quando está maior que 4, o default, ele vai valer 0. Tá? Então, a resposta matemática é bem fácil de ler. Quando x menor que 0 vale x, quando x menor que 2 vale x quadrado, x menor que 4 vale 10 menos x cubo dividido por 4, e se não vale 0. Tá?
De novo, no matemática, sempre pode colocar seu cursor, vai no I, e aqui tem todas as definições e as possibilidades que existem para a matemática. Tá bom, então vamos voltar. Estou bem apoiado. Então, eu vou utilizar o piecewise para definir minhas cargas distribuídas. Tá? Então, aqui eu vou definir uma variável distribuída, que nesse caso é 0 para x menor que 2, vale 2 para x menor que 4 e 0 fora desse intervalo. Então, quando eu ploto minha função, menos a função, porque ela é positiva quando, de cima para baixo, então ela vale 0 para x menor que 2, vale 2 para x menor que 4, depois 0 de novo, então essa é a minha carga distribuída. Em termos de cargas concentradas, eu coloquei uma carga pontual unitária aplicada a x igual a 3, e eu represento a reação de apoio desconhecida em x igual a 0 e a reação desconhecida no ponto B quando x igual a 6. Tá? Então, as cargas são as cargas distribuídas mais as cargas concentradas. Tá? Bom, como que eu posso calcular as reações de apoio? Lembre-se da expressão, minha equação 1 diz que integral do C do x, então a distribuída mais o concentrado representa todos os meus carregamentos, tem que ser 0, e integral de x menos x0, mas coloquei x0 igual a 0, tem que ser 0 de integral de menos infinito até infinito. Tá? E eu vou calcular o valor de RA e RB, dizendo que a equação 1 e a equação 2 tem que ser 0. Então, se eu executar esta célula, tá? Uma integral de a minha carga distribuída mais RA mais RB mais a carga concentrada me deu menos 5 mais RA mais RB tem que ser 0. Deixa eu ver se isso está certo. Sim. E menos 15 mais 6 vezes RB tem que ser 0. Vamos ver se isso está correto. Tem uma carga distribuída de menos de 2 entre 2 e 4, então a integral me dá 4, menos 1, então eu tenho menos 5, RA mais RB tem que ser igual a 5, e RB vezes 6, menos o momento dessa carga aqui, 4 vezes 3 é 6, mais o Dirac em 3, mais 3, dá 9, deixa eu ver, menos 15, não me parece, tá, deixa eu ver, sim, então dá isto. Bom, eu calculei então que RA é 5,5, RB é 5,5, tá? Os dois são iguais. E se eu pegar a carga concentrada, aplicando como restituição, quer dizer, sabendo que RA é 5,5, RB é 5,5, eu calculo que as minhas cargas concentradas, incluindo RA e RB, são essas cargas expressas em função de Dirac de delta. Tá? Então, para desenhar esses carregamentos,
com matemática, as Dirac de delta não tem expressão fácil, então tive que procurar na internet. Então eu primeiro faço um desenho das cargas distribuídas, do jeito que eu fiz lá em cima. E para desenhar as cargas pontuais, eu tive que procurar na internet, fiz com discrete plots, onde aqui eu substituo os Dirac de delta para Dirac de deltas discretos. Então, se eu somar os dois, eu vejo que eu tenho uma reação de apoio de 2,5 em x igual a 0, uma reação de apoio de 2,5 em x igual a 6, carga concentrada de 1, quer dizer, de menos 1 aqui embaixo, e uma carga distribuída de 2 de 2 até 4. Então, isso é o melhor que eu consegui fazer para representar graficamente os carregamentos. Tá? Para o cálculo do esforço cortante, tá? Esforço cortante, então, é a integral das cargas concentradas mais integral das cargas distribuídas até x. Tá? E aí, quando eu executo esta expressão, eu vejo que para x maior que 4, eu tenho 2,5. Para x menor que 2, deixa eu ver, então para x menor que 4, o que acaba aqui? Não, x maior que 4, e eu tenho o valor de 5 menos 2,5, tá? E aqui mais heaviside de x menos 6, então a partir de 6, meu esforço cortante é 0. Então se eu fizer um desenho do cortante ainda de menos 2 até 8, tá? Menos que, para x menor que 0 ele vale 0, para x maior que 6 ele vale 0, e em 6 ela tem o salto do heaviside. Tá? Então isso é para x maior que 4, x menor que 2, então né, do lado de cá. Tá? E eu tenho também 2,5 vezes heaviside. E então, quando x é menor que 0, vale 0. Quando x maior que 0, vale 5,5, 2,5. Tá? E para esse intervalo intermediário, eu vou ter 3 menos 2x até aqui. Mas para x maior que 3, eu vou subtrair 1. Então, aqui eu tenho 3 sobre 2 menos 2x, aqui 13 sobre 2 menos 2x, menos 1. Aí se eu plotar, eu tenho esse diagrama do cortante. Se eu quiser calcular o momento fletor, a integral do esforço cortante em x, tá? E se eu plotar, eu tenho esse diagrama de momento. Tá? Eu desenho menos o momento para representar o diagrama do momento. De novo, para x menor que 2, a expressão é 5 sobre 2 vezes x. Quando x menor que 0, vale 0. Quando x maior que 0, vale então 2,5x. Entre 2 e 4, eu tenho expressão para x menor que 3, menos 4 mais 3 sobre 2x menos x quadrado, que corresponde a esse intervalo aqui. E para x maior que 3, eu vou ter essa expressão menos 3
menos 3 mais x, que é esse pedaço aqui. Então, bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês em termos de cálculo de diagramas de cortante, momento fletor. Então, se definir seus carregamentos em função de piecewise e as cargas concentradas em funções dos Dirac, o cálculo de diagrama é bem simplificado.